conversa de redação, participação dos jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Edilene Lopes e da economista Rita Mundim. Você, nosso ouvinte, internauta, também pode participar mandando a sua mensagem, a sua opinião pelo nosso chat no YouTube. Bom, o presidente Lula comentou nesta terça-feira, durante entrevista a um programa de TV de Pernambuco, que só vai decidir se vai tentar a reeleição em março. O petista afirmou que deve consultar o PT e aliados antes disso, bem como avaliar sua condição de saúde aos 80 anos. Mas deixou claro que, se considerar necessário para impedir o retorno do que chama de tranqueira, ele vai entrar na disputa. Afinal de contas, Edilene, ele vai ser... No fundo, ele vai ser candidato, né? Porque recentemente no exterior ele falou que vai ser candidato à reeleição, disse que se a saúde estiver boa como está agora, ele vai tentar. Vai ser mesmo, né? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Ao que tudo indica, pela situação de momento, pelo retrato das pesquisas do momento, o presidente Lula será candidato. E ele vem reafirmando isso e cada vez afirma mais. Vamos lembrar em entrevistas exclusivas que ele deu à própria Itatiaia, pode ser que eu seja candidato, eu decido mais na frente, eu decido em 2026, até que no exterior cravou que deve ser candidato em 2026 e vem reforçando esse discurso até aqui. Isso pautado nas respostas que as pesquisas têm dado de que o presidente Lula é o candidato mais competitivo. A própria direita admite isso, dizendo que o único candidato páreo para o presidente Lula é o ex-presidente Jair Bolsonaro. São as duas maiores lideranças políticas do Brasil. Na ausência de Bolsonaro, o nome mais forte é o nome de Tarcísio de Freitas, que não se coloca como candidato, até para não ser apedrejado, mas que no fim das contas, sem Bolsonaro, é o nome mais provável e é o nome mais competitivo. Em que cenário o presidente Lula poderia desistir? E essa possibilidade não é descartada. Se as pesquisas de fato, tanto as públicas quanto as internas, mostrarem que Tarcísio de Freitas vai ser o vencedor. Lula não entraria em sua última disputa eleitoral para ser um perdedor, não fecharia sua carreira política assim. Então, se Tarcísio de Freitas tomar a dianteira, Lula pode desistir, mas enquanto as pesquisas não apontarem isso, Lula permanece candidato para 2026, Eustáquio. Até porque, meu caro William Travassos, pelo cenário que a gente vê dentro do PT e dentro da esquerda, não tem um nome à altura do presidente Lula, né? Ele não está fazendo não está trabalhando seu sucessor como ele trabalhou a Dilma Rousseff lá em 2010. Então, muito bom dia, Eustáquio, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Fico imaginando o Lula lá na sua residência, olhando para o lago, sentando no lado. Lindbergh era o menino dos sonhos do Lula, mas não emplacou. Ele olha Gleice, nem todo mundo do PT, eu acho que vai apoiar isso aí, eu acho que não é o caminho, já tive uma experiência com a Dilma. Aí ele fala assim, não, o Haddad. Aí fala, o Haddad também não tem aquele apelo popular. E aí ele fica sem opções. E aí ele vai falar o quê? Bom, eu sou candidato porque é a única opção por enquanto. Agora, tudo muito prematuro, ele tem, claro, a sua liderança, né, a turma que acredita no Lula até debaixo d'água, independente de qualquer coisa, o cara é Lula. Ele acredita naquilo. Igual, né? Quando os aliados do Bolsonaro também, né? A mesmíssima coisa, né? Da mesma forma que a turma da esquerda não acredita, né, que o Lula esteve envolvido no esquema de corrupção, que foi uma grande injustiça e que ele foi perseguido, por outro lado, as pessoas também criam essa narrativa em cima do Bolsonaro. E ok, tudo bem, vamos tocar o barco. Agora eu acho que está muito prematuro. A gente que vem acompanhando aí esses bastidores, tem muito balão de ensaio, sabe? Fica levantando para ver como é que vai funcionar, porque uma polêmica dessa aqui do Lula, uma fala dessa, gera, né, um debate e aí outros nomes começam a aparecer, mas tudo muito prematuro ainda, Eustáquio. Ô, Rita Mundim, chegou a se falar, né, numa eventual não candidatura do presidente Lula, o nome do Guilherme Boulos, que acabou de ser escolhido e assumir o cargo de ministro. Bom dia para você. Nossa Senhora, eu tenho até medo de dar bom dia, viu, Eustáquio? Mas enfim, vamos lá. O que acontece é que, infelizmente, o Brasil, pelo lado da esquerda, né, ele não formou uma nova safra de sucessores do Lula, pela forma que o Lula age e a forma que o Lula é. É ele e o umbigo dele. Então, as pessoas que poderiam sucedê-lo, ele já testou, são aquelas que são, digamos assim, servientes a ele. E, na verdade, ele não vê ninguém capaz de sucedê-lo. Tamanho é o orgulho dele, é a autoanálise que ele tem dele. Ele se coloca quase que como um imperador.
Então é o Lula o imperador, é o Lula o salvador. E aí eu quero ir pelo ponto de vista da economia. Essa marca dele, março, não é à toa. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo com os Correios. E os Correios, por exemplo, o tamanho do rombo dos Correios está sendo capaz de mudar a meta fiscal das estatais para o ano que vem, para que o governo não entre o ano fazendo um contingenciamento gigante. O governo previa 700 milhões de superávit para o Correio esse ano. Até setembro, o déficit é de 6,1 bilhões. Por que eu estou citando isso? Porque é mais fácil das pessoas entenderem. É uma questão de gestão. Então, a gestão das contas públicas, ela é horrorosa. O Brasil está entrando, vou voltar no que eu bato aqui todo dia. Nós estamos entrando numa crise que vai eclodir em 26 e vai aparecer para todo mundo em 27. Se isso não fosse verdade, a taxa de juros, a Selic, não estaria a 15% e nem a taxa real a 10%. É uma questão de uma gestão perigosa, de excesso de gastos, e excesso de gastos em um ambiente de aumento de receitas. Então, estamos à beira de uma crise. E o Lula sabe disso. E ele não vai conseguir lidar com o ego dele em perder uma eleição diante da verdade que vai brotar nesse país sob o ponto de vista da gestão das contas públicas. O Brasil está indo, para uma situação de insolvência. Eduardo, para o PT é ótimo, né? Nos últimos 20 anos ganhou 4 eleições presidenciais, 3 com o Lula, 1 com a Dilma, mas ao mesmo tempo não formou um sucessor para o Lula, porque o Lula vai deixar a política um dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ele não deixa. E quando ele leva o Boulos para atender lá na casa, lá no Palácio, a informação oficial é de que o Boulos cuida melhor dos movimentos sociais, onde ele precisa retomar protagonismo. Mas se for a intenção dele, ele vai escolher exatamente o cara mais questionado do Brasil inteiro, sabe? Você tem, por exemplo, o Fernando Haddad, que é mais palatável, que podia ser trabalhado, mas ele não deixa, acha que é eterno. Agora, o meu caro Eustáquio, eu tenho dificuldades, às vezes, para entender as coisas que eu escuto o dia inteiro. A semana passada, você deve ter acompanhado todo mundo, os advogados do general Heleno pediram para eles cumprir pena em casa, porque tem Alzheimer, desde 2019. Aí eu falei assim, mas como é que esse homem foi um dos principais assessores do Bolsonaro com Alzheimer? Não, nós erramos. É a partir de 25 que ele tem Alzheimer. Aí eu já fiquei na dúvida se quem tem Alzheimer é o general ou o advogado. Mesma coisa é o Lula. O Lula se elegeu dizendo que não seria candidato à reeleição. Lembra? Sim. No ano passado, sou o candidato. Agora ele não sabe. Então, como é que nós temos um presidente da República que tem essas respostas as mais estranhas possíveis? Mas daí também, sem querer criticar quem fez a entrevista com ele, que cada um pensa de um jeito, eu acho que tem muito culpa do jornalista, sabe, Gustavo? Por quê? Você tem uma chance de entrevistar o presidente da República, você vai ser candidato à reeleição. Eu nunca tolerei isso. Deixa o homem governar agora. Pergunta para ele, por exemplo, presidente, o que o senhor está fazendo pela saúde mental dos brasileiros que está em pane? Presidente, o que o governo está fazendo de fato, assim, concreto, para combater as facções que só aumentam? Presidente, como é que nós vamos resolver esse imbróglio do senhor com o presidente do Senado? Porque o senhor quer impor o nome na marra, ignorando que para o senhor indicar alguém tem que ter qualidade, o Senado tem que reconhecer e votar. E tem muito mais, muitas coisas. Essa questão, por exemplo, dos Correios. Como é que o senhor vem arrumar um empréstimo de 20 bi para uma empresa que não tem passado e a gente sabe que não tem futuro? E por que vai conseguir o empréstimo? Porque vai cair na conta da viúva. Nós vamos pagar isso aí lá na frente. Alguém acha, gente, que com o Mercado Livre, que o Magazine Luiza, que o Correio tem salvação? Até outro dia, quem era diretora lá da área financeira, não sei o cargo exato, ganhava mais de 50 contas, a ex-prefeita de Betim. Maria do Carmo Lara. Então, que futuro tem isso? Que futuro tem? Então, essas coisas tem que perguntar ao presidente da República. Falei, presidente, falar uma coisa pro senhor, vamos trabalhar agora. Pensa na eleição lá em agosto do ano que vem, gente. E outra coisa também, agora eu vou até dar uma moral pro Lula para ajudá-lo. Essa fala da Rita, que é de muitos economistas, de que nós estamos com uma bomba fiscal que vai estourar lá na frente. É uma boa oportunidade para o presidente. Deixa eu falar uma coisa para o senhor.
A Bolsa está estourando de sucesso, é recorde atrás de recorde. O dólar em baixa, o desemprego em baixa. Então, a gente tem a sensação de que o Brasil está bem, mas quem entende da economia diz que não. Explica para nós. É isso que a gente tem que perguntar, se ele vai ser candidato. Ou eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, como é que eu vou ficar fazendo plano para o futuro? E na verdade, o PT nos últimos 20 anos ganhou 5 eleições presidenciais. Foram 3 com o Lula, né? 2002, 2006, 2 com a Dilma, 2010 e 2014, e outra com o Lula em 2022. Essa da Dilma também, você pode pôr na conta dele, ele ganhou assim. Deixa eu dar uma defendida no Heleno aqui, porque, Edu, o Alzheimer não vem do dia para a noite, né? Os sintomas podem levar, 10 anos para aparecer. Então, talvez o diagnóstico fechou em 25, mas ele já devia estar apresentando. Se ele realmente tem, ele já estava apresentando. Então, ele exerceu o cargo, provavelmente com a doença evoluindo, caso confirmado tudo isso, né? Só para a gente pontuar, porque também a gente... o Alzheimer, começou em 2018. Pode ter começado, mas o diagnóstico fechou em 2025, né? Mas quem mudou o diagnóstico, quem mudou a informação foi o advogado. Não, isso é porque eu só estou falando assim, é porque o Alzheimer, ele não surge do dia para a noite, ele leva um tempo, né? E você tem sintomas, e provavelmente, se ele foi diagnosticado em 2025, ele exerceu o cargo já com sintomas da doença.